Olá, alma abençoada, que alegria ter você aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista, astrólogo e mago, e nesse vídeo eu vou fazer uma interpretação astrológica do mapa da lua minguante da lunação de Leão de 2022 e vou fazer também uma leitura de cristais, que é chamada de cristalomancia, com escolhas para você sintonizar a sua intuição e canalizar as melhores intenções para os seus rituais, para suas magias, para você se empoderar da energia do cosmos e tudo que o universo traz à nossa disposição, para você poder manifestar o que está no seu coração, o que está na sua alma, com mais leveza, com facilidade, alegria e glória, e para você poder abrir seus caminhos e ter mais prosperidade na sua vida. E lembrando que as leituras de cristais são atemporais, então você pode assistir qualquer outra leitura de qualquer vídeo aqui do canal e você vai receber ali as orientações sobre o seu momento e para o próximo ritual ou a próxima magia que você for fazer. E para nós começarmos agora esse trabalho, para abrirmos esse campo de energia, nós vamos nos sintonizar com essa egrégora que está aqui realizando esse trabalho e com as entidades também que fazem parte dela. Então, para isso, primeiramente, eu vou convidar você a respirar profundamente. Se você quiser, pode fechar os seus olhos e continue respirando. Então, primeiramente eu agradeço aos seus guias espirituais por terem trazido você até aqui e agradeço ao universo pela sua vida e a sua existência e agradeço a todas as entidades de luz que trabalham nessa egrégora oracular e que permitem que esse trabalho esteja disponível a nós aqui na matéria e que esse conhecimento possa ser acessado a partir do planeta Terra. E peço que essas entidades de luz maravilhosas abram os portais e estabeleçam os canais mais adequados para esse momento, para esse trabalho, tanto para a leitura astrológica quanto para a cristalomancia, para que possamos receber os aconselhamentos da espiritualidade superior e para que possamos nos empoderar dessas energias para as nossas vidas e para as nossas jornadas de evolução. E peço que as nossas guardiãs e os nossos guardiões nos protejam e nos abençoem, e que protejam e abençoem este trabalho, este momento, a nossa sintonia, a nossa conexão, para que possamos ativar a nossa intuição, os nossos chakras, para que a conexão com as leis divinas possa ser estabelecida da melhor e mais elevada maneira, com muita pureza e clareza também. E peço, principalmente, a conexão com a lei da verdade, com a lei da compaixão, a lei da misericórdia, e também com as leis do tempo. E peço em especial que sejam abertos os registros akáshicos, e peço a permissão de Arcanjo Metatron, para que sejam acessados os registros de Gaia, para que as informações que venham até nós nesse momento possam nos auxiliar na conexão com a nossa jornada evolutiva, com o nosso propósito de alma, para que possamos manifestar aquilo de melhor e mais elevado que possa contribuir também, não apenas para a nossa jornada individual, mas também para o coletivo, e para que seja possível a abertura de caminhos e a manifestação de prosperidade e abundância para nós e para todos que de alguma forma cruzarem também o nosso caminho. Gratidão, gratidão, gratidão. Então vamos lá para a leitura do mapa da lua minguante. Primeiro, é importante entender que nós estamos fechando um ciclo, nós estamos concluindo uma lógica e um raciocínio que essa lunação trouxe como convite para nós. Então, é importante que você assista também os outros vídeos dessa lunação para você conseguir entender essa proposta, porque nós vamos entrar em um novo ciclo, nós vamos ter uma lua nova em Virgem, que vai abrir uma nova energia. Então, tudo o que acontece, de alguma maneira, vem para nos preparar para o passo seguinte. Tudo o que acontece no nosso passado nos torna quem nós somos no presente. E o que nós vivemos no presente nos prepara para o que nós vamos fazer e o que vamos ser ainda no futuro. Então, é muito importante que você acompanhe os fluxos. E principalmente o fluxo da Lua é uma coisa muito especial. Porque quando você sincroniza com a Lua, você sincroniza com o tempo do universo. Porque o universo trabalha a partir das energias, das leis divinas, que se manifestam aqui na matéria de diversas formas, e uma delas é justamente através dos astros
e dos campos gravitacionais desses astros interagindo aqui conosco no planeta Terra. Então, é importante você entender que a lua minguante, como ela fecha uma energia, ela fecha um ciclo, então esse é um momento de mais introspecção, é um momento de mais recolhimento, e nessa lua especificamente é um momento também de pensar as estratégias do próximo ciclo, porque nós temos já Mercúrio em Virgem. Então, como em breve Mercúrio também vai ficar retrógrado, então vai ser um momento, ao longo da próxima alunação, e também depois na alunação de Libra, nós vamos precisar reavaliar algumas questões, não só porque nós também temos vários planetas retrógrados, os grandes aqui no mapa também, e nesse momento eles ficam retrógrados uma boa parte do ano, então também não é um grande drama o fato deles estarem retrógrados, mas é sempre importante entender que o fato de nós estarmos em um momento retrógrado, com exceção de Urano, que é o único que não está retrógrado ainda, mas quando nós vivemos esse momento, é um momento de pensar realmente olhando mais para dentro, olhando mais para o passado, para conseguir traduzir essa energia de alguma maneira, depois quando os planetas começam a se movimentar para frente de novo. Não é um movimento literal, tá? É um movimento aparente, porque aqui na Terra nós temos essa ilusão de ótica de que o planeta lá no céu está andando para trás, mas enfim, a questão é que quando nós temos um movimento direto, aí nós começamos a pôr em prática aquilo que foi avaliado no movimento retrógrado. E aqui eu não falo nem tanto sobre aspectos específicos e nem tanto de questões técnicas, justamente que é para quem não tem conhecimento de astrologia poder acompanhar também. Então, aqui na descrição eu deixo sempre as informações sobre a Lua, os principais aspectos, para você que tem curiosidade sobre isso, poder ver quais são os principais temas do céu, os principais agentes que estão ali, porque se eu for ficar falando aspecto por aspecto, pontinho por pontinho, a gente faz um vídeo muito longo e que acaba ficando também um pouco difícil de acompanhar para quem não está ainda tão num mergulho muito profundo no conhecimento astrológico. Então, aqui, o que você precisa entender com relação aos movimentos? Aqui nós ainda temos tensões no céu, tensões que são resquício, principalmente, do que nós já viemos vivendo nessa alunação, desde a lua nova, mas principalmente desde a última semana, na lua cheia, que foi uma lua cheia bem intensa. Eu não falei nem de aspecto específico, porque as energias dos aspectos no céu estava um verdadeiro caos. Estava uma coisa assim de que quando eu olhei pro mapa, eu falei assim, assim, eu quase chorei. Não por, enfim, né, porque eu acredito muito na perspectiva também de que não é porque o céu tá tenso, porque as energias estão tensas no céu, que significa que vão acontecer coisas ruins, mas significa que é um desafio. Então nós já estamos passando tanto por desafios no planeta que quando eu vi o mapa da última lua, eu olhei assim e eu falei, nossa, fazia tempo que eu não via uma energia tão densa no céu. Sério, fazia muito tempo que eu não via uma energia tão pesada. Então, agora, ainda tem um pouco de uma energia pesada, mas as energias já estão dissipando um pouco mais. Então, já começa a dar aquele alívio. A sensação que eu tenho agora, olhando para esse mapa, é de que as coisas vão começar parece que tem um pouquinho de um espaço para respirar e tudo mais, mas não significa também que tudo é livre de desafios, porque a energia que está vindo aqui é uma energia de um desafio de criatividade, basicamente, de rever estratégias e de pensar fora da caixa, basicamente. Então agora é realmente uma preparação para a energia virginiana, porque a energia virginiana pega uma ideia, ela pega um plano e ela precisa pôr aquilo em prática, ela precisa testar para ver se vai dar certo. Se dá certo, ela replica, ela ensina para os outros e aí começa a movimentar a máquina. A energia virginiana é aquela que pega também uma coisa em movimento, por exemplo, ela vê onde está o problema, ela vê onde está o erro, ela vê onde está o defeito e ela vai lá para corrigir. A visão virginiana é uma visão mais cirúrgica, e eu até comentei em algum dos vídeos anteriores, ou foi na leitura astrológica, ou em alguma leitura de cristais, mas eu comentei alguma coisa sobre ter a precisão cirúrgica para poder olhar realmente para o que precisa ser olhado, para que seja feito o que precisa ser feito. Isso é típico, primeiro, da energia virginiana, mas também da energia escorpiana, porque escorpião consegue olhar realmente ali para a questão que tá esquisita, que tá com problema, e escorpião vai direto ao ponto ali e enfia o dedo onde precisa que a cura aconteça. E agora, como nós temos um movimento do nodo sul em escorpião, e nós não temos mais nada por lá, a energia de escorpião, esse ano como um todo, na verdade, uma parte do ano que vem, até mais ou menos ali, metade de 2023, nós ainda vamos sentir essa energia escorpiana nos levando a olhar para o passado, e nos levando a olhar
para as nossas feridas, para as dores, para as questões kármicas que nós trazemos de outras existências, de outros corpos e tudo mais. Então, a questão aqui é que, como essa lua está trazendo um desafio de pensar fora da caixa e também de olhar cirurgicamente para as coisas, também é interessante olhar para, tá bom, então o que eu quero para o meu futuro? O que eu preciso fazer para eu poder chegar lá? E como que eu posso pensar uma estratégia legal para eu poder fazer isso e que, de alguma maneira, vai ser inovador e que também vai poder ser uma coisa que eu possa depois, sei lá, compartilhar com outras pessoas, para que eu também possa ajudar outras pessoas a ter sucesso na vida delas e tudo mais. Então são algumas propostas que tem aqui, porque nós temos Urano em Touro bem juntinho com o nó do norte. Então, por conta dessa energia e por nós temos também a Lua em Touro, então o tema, de uma certa forma, ligado a um pouco do que já foi vivido na última Lua, na Lua cheia, está ainda sendo resgatado pela Lua, porque antes a Lua estava em Aquário, agora ela está em Touro, então ela só mudou de um signo fixo para o outro, então o aspecto que ela estava fazendo é praticamente... não é que é praticamente o mesmo, tá? Porque astrologicamente falando, em questão de graus, falando em graus, é um aspecto diferente, mas eu digo que a temática não mudou muito, justamente porque Saturno continua lá em Aquário, nós temos também o Sol ainda interagindo também lá em Leão, com essa energia em Touro e também com a energia de Saturno lá em Aquário. Então todas essas energias, na verdade, estão trazendo um movimento de desafio relacionado principalmente a pôr as coisas em prática. E aí nós temos Mercúrio lá em Virgem, fazendo um movimento de oposição para Netuno em Peixes, trazendo essa coisa então de falar, olha, como que nós podemos tornar as coisas mais leves? Como que nós podemos nos libertar das questões que estão nos prendendo, das questões que estão nos limitando, pensando numa estratégia que seja criativa, pensando de uma forma que seja realmente fora da caixa, que possa nos levar para um futuro mais brilhante por conta ali de Urano em Touro, mas que ao mesmo tempo possa, assim, contribuir não só para o processo pessoal, para o processo também, de repente, de outras pessoas, mas que tenha uma ligação com algo de cura mais profundo, porque temos Plutão aqui em jogo também. Então, quando Plutão está em jogo, e Plutão sendo regente de Escorpião, e aí o nó do sul, então, acaba estando um pouquinho mais ativado nessa lua por conta do agente Plutão aqui no meio da história, então, quando essa energia toda começa a borbulhar e começa a ferver, então, o que acontece? Tem pessoas que vão sentir essa energia e que vão começar a saturar, que vão começar a entrar em um fluxo energético de falar assim, nossa, eu tô assim com muita energia criativa, eu preciso fazer alguma coisa. Mas ao mesmo tempo, a energia não tá tão favorável para ação, para a coisa poder sair do papel. Por enquanto ainda é um pouco mais estratégia. Então talvez seja interessante para você tirar da cabeça e pôr no papel, primeiro, para depois, na alunação virginiana e depois pensando no restante do fluxo, no restante do ano, as coisas podem facilitar um pouco melhor para que esse fluxo possa acontecer. E também como nós já estamos agora na energia da quadratura de Saturno e Urano, que foi a temática de 2021 inteiro, então vai ser mesmo importante entender o que precisa ficar para trás para que um futuro mais brilhante possa surgir. Não vai dar para simplesmente sair fazendo e simplesmente tentando e atirando para qualquer lado. Porque se não tiver estratégia, se não tiver realmente um direcionamento, as coisas podem acabar ficando muito dispersas num nível de você acabar fazendo coisas que vêm de um passado que já não serve mais, repetindo os seus padrões pessoais e alguns padrões que já nem fazem mais sentido, mas que aí por conta de apego e de inconsciência você acaba fazendo. E aí então isso dificulta você conseguir florescer em um futuro melhor. Então a dica aqui dessa lua é olhar para dentro, porque é uma lua minguante. Então, olhar para dentro, olhar para algumas questões interiores que ainda pode ser que estejam um pouco desajustadas, olhar para essa bagunça interior, principalmente, que está ligada à energia, sabe assim, de muita ansiedade, de muita afobação, de muito querer fazer acontecer, porque se simplesmente for posto a coisa em prática, você vai acabar perdendo tempo, perdendo energia, com coisa que depois você vai falar, nossa, tudo bem, eu fiz, eu aprendi, mas se eu tivesse só esperado um pouquinho mais, ou então se eu tivesse estudado um pouquinho mais,
eu poderia ter conseguido até mesmo mais rápido. Então, aqui a dica é justamente essa, é para você olhar para o que está acontecendo na sua vida, para o que você quer fazer, para os seus projetos e elaborar novas estratégias, porque depois, como eu já comentei no começo do vídeo, Mercúrio vai ficar retrógrado e quando ele ficar retrógrado vai ser o momento de reavaliar as estratégias. Então agora é o momento de tirar o grosso, pôr o grosso no papel e começar a avaliar. Depois, quando o Mercúrio ficar retrógrado, aí sim, você pensa aquela estratégia de novo, você elabora aquilo com mais detalhe, e aí você vai conseguir pôr em prática, mesmo que você já estivesse praticando, mas você vai conseguir corrigir aquilo que precisar ser corrigido para que a coisa possa ficar melhor depois. Então, essa foi a interpretação do mapa astrológico, e agora nós vamos para a leitura de cristais. Então você vai escolher entre o dragão ou o elefante. Lembrando que você pode escolher as duas, se você sentir que as duas são para você hoje. E também recomendo que você tenha um caderno com você, uma folha e lápis, para você anotar aquilo que vier de insight, ou então as dicas que forem dadas, ou se for passado algum ritual especificamente. Aí vai ser importante você canalizar bem a sua energia, centrar a sua energia para trazer alguma lista, alguma coisa nas suas intenções, nas suas anotações, para que quando você for fazer o seu ritual, a sua magia, alguma coisa assim, para que fique mais fácil você conseguir traduzir toda essa energia do cosmos em alguma coisa que vai ser boa para você. Então, você vai escolher entre dragão ou elefante. Faça a sua escolha. E nós vamos começar com a leitura do elefante. Então vamos lá. Ui. Ok. Então vamos lá, eu peço aos seres de luz responsáveis por esse trabalho da cristalomancia que abram os portais, estabeleçam os canais para essa leitura, para recebermos os aconselhamentos da espiritualidade superior. Peço que sejam abertos os nossos registros acásticos e que seja possível a abertura de caminhos e manifestação da prosperidade e abundância na vida de quem está me ouvindo neste momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Certo. Bom, para você que escolheu essa leitura, eu sinto, primeiro, uma energia de um teste de paciência, basicamente. Eu sinto que você já vem esperando alguma coisa acontecer, ou então alguma promessa se cumprir, alguma coisa nesse sentido, e que por algum motivo você já até parece que tá até querendo desistir um pouco disso, porque tá demorando demais, ou alguma coisa assim. E eu sinto que até tem coisas que você manifestou e que você veio trabalhando no seu processo de cura para você conseguir realmente realizar a manifestação que você queria. Eu sinto que você tá se dedicando. Eu não sinto que também a sua energia tá totalmente parada e que você tá simplesmente numa posição passiva esperando as coisas acontecerem. Eu sinto que você já está se movimentando. Isso é bom. Eu sinto aqui também que existe uma energia de uma questão kármica que vem de outras encarnações e que precisa de limpeza. Pode ser que essa limpeza já esteja acontecendo ou pode ser que ela precise começar a acontecer a partir de agora. Então, a primeira recomendação que eu já trago para você é a do portal 22022 e a reversão kármica. Se você não sabe do que eu tô falando, veja o vídeo do portal que está na referência nos últimos 10 segundos desse vídeo aqui. Então você assiste o vídeo até o final e lá depois você clica para assistir o vídeo do portal, que lá tem tudo explicado que você precisa saber para a reversão kármica. Porque o processo da reversão é justamente você limpar as energias que vêm de outras encarnações, de outros corpos, de outras questões ligadas à sua multidimensionalidade. São liberados alguns entrelaçamentos quânticos para que você possa entrar em um fluxo de energia mais positiva. E eu sinto aqui que para pessoas que passaram, principalmente por questões um tanto pesadas ligadas à ancestralidade materna, principalmente, eu sinto que isso é uma questão que precisa bastante de limpeza, tá? Mesmo que não esteja saindo nada aqui necessariamente no campo da família, tem uma pedra aqui que é ligada à energia da mãe, e essa pedra está fazendo, então, uma conexão de falar que tem muita coisa pro seu futuro que ainda não aconteceu do jeito que você queria, ou então, que talvez nem tenha dado sinal de que vai acontecer, e aí você tá desejando e não acontece.
é por conta de alguma questão que provavelmente você carrega da sua mãe, ou então da sua avó, ou alguma coisa assim, mas eu sinto que é principalmente ali na linha materna, e numa linhagem mais feminina mesmo, porque saíram muitas pedras aqui de energia feminina, e isso precisa de limpeza, precisa de liberação. Eu sinto que a liberação tá muito próxima, então se você fizer mesmo a reversão kármica, mesmo que você já tenha feito uma vez, faça de novo, porque eu sinto que você fazendo mais uma vez, ou fazendo pela primeira vez que seja, vai ser muito fácil liberar isso daqui. Eu sinto uma energia muito, assim, direta e reta, sabe? Resolvendo tudo. E principalmente os bloqueios, tá? Os bloqueios que são externos, principalmente. E quando eu digo externos, não é que são literalmente externos, porque tudo, na verdade, diz respeito à sua energia e são coisas que estão do lado de dentro. Mas eu digo assim, por exemplo, questão kármica de outras encarnações, ou então questões sistêmicas que você puxa do seu sistema familiar. Isso poderíamos considerar questões externas a você. Então essas questões eu sinto que tem uma liberação bastante possível e bastante rápida vindo para você, e eu sinto aqui também uma abertura de caminhos para questões de carreira, questões profissionais, questões... não é nem tanto o financeiro em si, tá? Apesar do financeiro ser uma consequência, aqui eu não vejo necessariamente nada falando do financeiro em si. O que eu vejo mais é uma abertura e uma aceleração na sua carreira. Se isso significa você ter um potencial de ganhar mais ou de você conseguir uma promoção ou alguma coisa, então ótimo. E é interessante que você coloque uma intenção no seu próximo ritual, então, para que os caminhos se mantenham abertos, basicamente. E se você trabalha por conta, principalmente se você tem o seu próprio negócio, ou se você é uma pessoa autônoma, se você, enfim, tem alguma questão que você precisa, enfim, trabalhar por conta própria. Aqui eu sinto que pode ser interessante para você internet. Alguma coisa da internet, alguma coisa para você trabalhar, de repente, abrir uma nova conta numa rede social, de repente se você tá com a sua questão, por exemplo, vida pessoal e vida profissional totalmente misturada. Vamos supor, você tem uma conta no Instagram que você fala de tudo, sabe? Eu sinto aqui que pode ser interessante você trabalhar uma energia diferente, tá? De repente pode ser interessante para você separar, colocar cada coisa no seu quadrado, entender que trabalho é trabalho, vida pessoal é vida pessoal. Evite deixar clientes, principalmente no caso de você atender pessoas e tudo mais, ou então de você ter aqueles clientes que vão sempre na sua loja, sabe, aquela coisa assim. Entenda que cliente é uma coisa, amigo é outra coisa, tá? Não é que você não possa desenvolver uma amizade com algumas pessoas, né, que se tornarem bem próximas por conta do seu trabalho, mas assim, é importante você saber separar um pouco as coisas para não acabar tendo alguns conflitos de intimidade. É só um conselho extra, assim, que tá saindo. E eu digo isso principalmente porque eu sinto que você tem uma tendência aqui, até por conta de carência, por conta até de, assim, um pouco de disfunção emocional, vamos falar assim. Eu sinto que você tem uma tendência a acabar abrindo o seu campo de energia um pouquinho demais para energias negativas de outras pessoas. Então é aquela velha história de ser esponja, sabe? Eu sinto que você tem uma tendência a ser um pouquinho esponja e que você não percebe. Então aí tem coisa que você internaliza e você acha que é seu. Então você fica com aquele pessimismo às vezes, ou com aquela negatividade, ou com aquele marasmo, ou com aquela energia meio para baixo. E aí, por que isso acontece? É porque você está puxando energia que vem de fora. Se não for de outras pessoas próximas, você pode estar absorvendo energia da própria atmosfera do planeta. Porque o planeta está em uma energia bastante densa. Então, enquanto você não se desconectar disso, você vai sentir algumas negatividades ainda, alguns pesos, algumas dificuldades. Então, coloque uma intenção para isso. Para você desconectar das ressonâncias vibratórias negativas do planeta Terra. E se você precisar de ajuda com relação a isso, principalmente no sentido de você fazer uma manutenção de energia, eu tenho trabalhos para isso. Eu trabalho com magia coletiva, trabalho também com tratamentos holísticos coletivos, mesa radiônica, sessão de cura com a bola de cristal, que é inclusive uma sessão bastante parecida com a sessão que eu disponibilizei no vídeo do portal. Então, vale a pena você conhecer esse trabalho se você sentiu chamado para isso, porque eu sinto aqui que você tá como se fosse com uma venda assim nos olhos e você não tá enxergando praticamente assim um palmo na frente do nariz, no sentido de o que você precisa fazer, o que realmente o universo está esperando de você. Quais são as expectativas que você tem, por exemplo, com relação à sua vida e com relação ao seu futuro, mas que você não está se movimentando para poder fazer acontecer também. Até que ponto, igual eu falei, eu sinto que você está se movimentando, mas eu sinto que ainda é muito pouco, considerando o que você poderia estar fazendo. Eu sinto que você perde muito tempo limpando muita energia negativa, e que às vezes nem é sua,
ao invés de você realmente ativar o seu poder, a sua vitalidade, a sua energia para poder realmente realizar os seus projetos e conquistar os seus sonhos. Então, eu sinto que está tendo muita perda energética, principalmente de você fazer coisas que você não deveria fazer. Eu sinto aqui também que tem um pouco de procrastinação, não é tanto assim também, mas eu sinto que tem um pouco de procrastinação aqui e um pouco de autossabotagem também. Então vai ser importante você olhar com carinho para o que você está fazendo, para sua rotina, para você reorganizar a sua energia. E para você poder entender que não adianta o caminho estar aberto se você não se movimentar. Porque se você está simplesmente ali, olhando para uma porta aberta, mas você está ali de pé, simplesmente olhando, o caminho vai acontecer? Não vai acontecer. Por quê? É só uma porta aberta. Agora, a porta aberta se torna uma oportunidade a partir do momento que você dá um passo e que você atravessa o portal. Então, a dica aqui já está dada para você, nem tem muito mais conselho do que isso aqui para esse jogo. Eu sinto que você precisa trabalhar bastante com a energia do elemento fogo, porque essa é uma energia que vai ajudar bastante você com o trabalho de purificação, principalmente. E eu sinto que você precisa ancorar muito a sua espiritualidade, praticar bastante oração. Não é nem questão de pedir proteção energética, no sentido de, por exemplo, meditar e tudo mais, e trabalhar numa vibração sutil. Aqui eu sinto que você precisa ancorar mesmo uma energia. Então é fazer oração, sabe? É fazer decreto, é colocar escudo energético em você. Então não é pedir proteção. Não, é assim, eu decreto as minhas proteções. Entendeu? É você trazer energia para você com mais empoderamento. É isso que eu sinto, que você precisa se empoderar mais. E eu sinto também, por último, que para quem tava com questões, por exemplo, muito pesadas no relacionamento amoroso, então eu sinto aqui que a coisa vai dar uma estabilizada. Eu sinto também um fogo um pouco maior aparecendo aqui também no campo amoroso. Então se você tá sem ninguém, você tá procurando atrair alguém, use a energia do fogo para isso. Não vou indicar ritual específico, use sua intuição para você poder usar esse elemento para atrair alguma pessoa boa para você poder se relacionar, principalmente para quem ainda tá muito na carência, para quem tá precisando dar uma extravasada, que tá precisando só ficar com alguém, mas que não quer nada sério também e tudo mais. Então tá aqui uma energia boa para você, trabalhar com o elemento fogo. E para quem já tem um relacionamento, como eu falei, tem aqui parece com um redespertar de paixão, assim, um resgate sexual também, sabe? A vida sexual melhorando. Então é uma integração melhor, assim, no relacionamento. Eu sinto que as coisas vão se ajustar. Não é que vai ser tudo perfeito da noite pro dia, mas eu sinto que as coisas vão começar a se ajustar bem mais agora pra você. Então essa foi a leitura de quem escolheu o elefante. E vamos agora para a leitura de quem escolheu o dragão. Então eu peço às entidades responsáveis por esse trabalho da cristalomancia que abram os portais e estabeleçam os canais mais adequados para podermos receber os aconselhamentos da espiritualidade superior e peço que sejam abertos os registros acásticos para que possamos ancorar as energias de luz, de abertura de caminhos, de prosperidade na vida de quem está me ouvindo neste momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Ok. Então, deixa eu dar uma analisada aqui. Tá. Primeiro, vou começar por uma boa notícia. Aqui eu sinto uma expansão e uma abertura financeira. Então, para quem estava com a situação financeira um pouco parada, para quem não estava conseguindo, de repente, trabalhar no nível que gostaria, porque, enfim, estava com muita coisa parada, então agora é o momento da coisa começar a abrir. Eu sinto que você precisa focar muito no seu processo de manifestação. Então, se você não tem uma lista de manifestação ainda, se você nunca fez, recomendo que você faça e que você comece a trabalhar no seu processo de decretar a sua realidade. Então, fazer afirmação positiva, ler a lista de manifestação durante um tempo. Não precisa ser todo dia pro resto da vida, né? Mas assim, ler essa lista de manifestação, por exemplo, por 21 dias antes de dormir. Pode ser interessante para você trazer as energias para dentro de você e para poder ficar mais fácil você canalizar as energias de manifestação daquilo que você precisa, daquilo que você deseja para sua vida. E eu digo isso também porque eu sinto que tem uma parte de você, e agora a gente vai começar a entrar um pouquinho numa outra notícia, que já não é tão positiva assim, mas eu sinto que por algum tempo, não sei exatamente o que aconteceu, mas eu sinto que é como se você tivesse perdido um pouco o otimismo. E aqui eu sinto que você se distanciou muito
da sua alegria verdadeira. Isso durante um tempo. Não é também que, nossa, você não esteja voltando, ou então que não vá voltar. Mas eu sinto que você afastou muito de perto de você uma energia que poderia fazer tudo acontecer e dar certo muito rápido para você. Então, o que poderia ter dado muito certo na sua vida, no seu futuro, não deu, não aconteceu, porque você entrou numa energia muito de controle. Você entrou numa energia de você achar que você precisava fazer tudo, e que estava tudo nas suas mãos, e que você não podia contar com ninguém, e aí você começou a acumular um monte de coisa em cima das suas costas, e aí então a coisa começou a ficar muito pesada. Então, a energia que está vindo aqui é o seguinte: você precisa continuar progredindo. Sim, você vai continuar evoluindo, principalmente a nível da sua carreira, do seu propósito de vida, daquilo que você quer deixar como legado, a sua marca e tudo mais. O que você quer fazer, é importante você continuar fazendo. Mas não adianta você fazer simplesmente por fazer, se você não tiver uma perspectiva de onde você quer chegar, e se você também não tiver otimismo de saber que aquilo vai dar algum fruto. Porque aqui eu fico sentindo a energia de que por mais que você faça, e por mais que você se dedique, é como se lá no fundo ainda tivesse alguma coisa falando pra você que, os outros conseguem, mas eu não consigo. Dá certo pros outros, mas não dá certo pra mim. Então essa é uma crença que você precisa muito liberar. Porque aqui eu tô sentindo, na verdade, que você precisa de uma regeneração. Eu sinto que tem muita coisa que estava parada na sua vida, mesmo. Que você via, até assim, movimentar pros outros. Por exemplo, você via prosperidade pros outros, mas não via pra você. Você via, por exemplo, o crescimento, da carreira de outra pessoa. Você via a outra pessoa ganhando uma promoção, a outra pessoa passando num concurso, a outra pessoa acontecendo tal coisa, e você nada. Então, aqui eu sinto que isso vai começar a mudar um pouco, tá? Mas é importante que você coloque uma intenção pra isso, porque se você não colocar também, você vai acabar entrando numa energia de você falar assim, eu faço minha parte, mas e cadê o universo? Entendeu? Fica vindo aquela dúvida, ou então aquela cobrança de falar assim, e aí, energia, universo? E aí, como é que é? Como é que tá? Por que tá dando certo pros outros e não tá dando pra mim? E aí você ficar duvidando um pouco do universo, coloca em xeque as suas manifestações. Então, pra você acreditar de verdade, você precisa realmente ter um objetivo, ter um foco, ter uma lista de manifestação, acreditar naquilo. E, claro, que se pra você tiver muito difícil de acreditar, você vai precisar passar por uma limpeza energética. Então, eu sinto aqui que pra você pode ser interessante você tomar, assim, pelo menos um banho de ervas, sabe? Alguma coisa nesse sentido, pra você poder dar uma liberada na energia. Porque eu sinto aqui que, principalmente por conta de coisas dos outros, por conta de você ficar se comparando com os outros, ou então por você, assim, por exemplo, você usa seu tempo pra você, porque eu sinto que não é que você não tá se dedicando a você, mas eu sinto assim, que você usa o seu tempo pra você um pouco e pros outros, por exemplo, mais do que 50%. E aí então, por você ficar sempre pensando nos outros, sempre se dedicando aos outros, sempre pensando, mas o que eu posso fazer, mas que eu vou ajudar o outro, ao invés de você pensar em como você pode se ajudar, então você acaba gerando um desequilíbrio nessa balança. E o que eu sinto aqui é que você precisa equilibrar essa balança de novo, porque você precisa muito ativar o seu empoderamento pessoal e o seu amor próprio. Então, eu achei até interessante que um tempo atrás eu vi um anúncio no Instagram que era: traga o seu amor de volta em 3 dias. Você. O seu amor mais importante, que é o seu amor próprio. Então, desde então, eu vim trabalhando, inclusive no meu trabalho, eu inclusive me inspirei nisso para poder desenvolver alguns dos trabalhos que eu tenho feito, e independente deles estarem ou não disponíveis no momento em que esse vídeo for ao ar, a questão é que eu venho trabalhando muito intensamente justamente para ajudar com esse tipo de coisa, porque eu sinto que enquanto as pessoas realmente não entenderem que é a sua energia que vai nutrir realmente a sua vida, e que a partir de você nutrir a sua energia, você pode se dedicar aos outros. E, inclusive, você deve se dedicar aos outros, sim. Assim como eu também me dedico aqui nesse trabalho, assim como meu marido também faz as coisas dele, assim como todo mundo, de alguma maneira, tem uma parcela de energia que doa para os outros. Mas a questão é que isso não pode fugir demais, né, da balança. Isso não pode exceder a balança. Ou seja, não pode ser mais do que 50%. Porque senão você não vai conseguir se nutrir o suficiente para conseguir acompanhar a demanda de perda de energia. E o que eu sinto aqui é isso. É que você precisa olhar mais para você, não para você, nossa, agora então eu vou bloquear o que vem dos outros e eu vou pensar só em mim e foda-se os outros. Não é isso. Perdão da palavra, né? Mas enfim, agora já foi. Não é que eu tenha problema em falar esse tipo de coisa, mas é porque, enfim, né? É importante. Então vamos lá. Então aí o que acontece?
Por conta disso, então você acaba entrando aqui numa energia de que se você não olha realmente para os seus desejos, para o que você quer manifestar, se você não tem um foco em você, então quando você precisa interagir com a energia das outras pessoas, acaba sendo uma coisa um pouco tóxica, entendeu? E é um pouco essa energia que eu sinto aqui. Eu não sinto também que, nossa, é tão pesado assim, meu Deus, que tragédia. Mas eu sinto que tem disfunções, tá? Principalmente com relação à família e amigos. Não é nem tanto com pessoas distantes, e enfim, mas é principalmente com pessoas mais próximas. Então vai ser importante você dar uma limpada nisso, como eu falei, pelo menos um banho de ervas, se você puder tomar um banho de cachoeira. O banho de cachoeira, inclusive, para empoderamento, assim, é uma coisa bem boa. E, enfim, sempre vale a pena falar sobre a reversão kármica, porque é um trabalho que é a porta de entrada de tudo o que vem acontecendo aqui comigo, no meu trabalho, nesse canal. É o primeiro passo para todo mundo que me conhece, para todo mundo que quer fazer um trabalho mais profundo comigo. Eu sempre recomendo fazer a reversão kármica primeiro. Então, se você nunca fez, é uma oportunidade para você fazer, para poder contribuir para o processo. Aqui eu não sinto tanto que a reversão kármica em si é essencial e necessária para fazer a coisa dar certo. Mas ela vai acelerar. Entendeu? Essa que é a questão. Se você não sabe o que é a reversão kármica, do que eu tô falando, nos últimos 10 segundos do vídeo vai ter a referência. Portal 22022022. Você clica nesse vídeo e lá vai ter tudo explicado. Você assiste esse vídeo até o final e lá, depois, você vai entender o que eu tô falando. Mas é isso. Eu sinto aqui que não é que é uma exigência, porque você tá com tanta coisa pesada no seu campo, meu Deus, e enfim. Não, não é. Mas é uma questão de... Tem coisa parada. Para poder se movimentar, você pode movimentar de diversas formas diferentes. Mas se você quiser acelerar o movimento, aí pode entrar a reversão kármica, pode entrar também trabalho de movimentação energética com magia, pode entrar também algum tipo de tratamento, algum tipo de terapia. Para algumas pessoas aqui, inclusive psicoterapia pode ajudar. Se você tiver condições de fazer um acompanhamento psicológico, pode ser interessante. Caso você esteja sentindo que tem alguma coisa muito desajustada. Eu não sinto que a energia tá tão pesada, como eu comentei, mas é interessante. Eu sinto aqui que muito mais do que, por exemplo, um acompanhamento com uma pessoa que vai te ouvir, eu sempre recomendo tratamento psicológico, porque, gente, terapia é para todo mundo. Todo mundo tem questões para resolver. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, mesmo que não seja uma necessidade para você fazer um acompanhamento, ter alguém para te ouvir, ter alguém para você desabafar, pelo menos é interessante você fazer uma manutenção de energia. Então, o trabalho de magia comigo também pode ser interessante para você, que a cada 2 semanas eu faço ativação de magia na lua nova, na lua cheia, que é justamente para poder ajudar a fazer manutenção energética. É um trabalho coletivo, então por isso a contribuição é um valor muito acessível. Então, tudo o que aparece aqui nas leituras e tudo que eu indico é justamente coisas que você pode fazer desde sem gastar um centavo até coisas que, se você realmente tivesse a disposição de se dedicar ao seu processo, então, ótimo. Você tem aqui portas abertas para poder fazer um trabalho junto comigo e vai ser uma coisa que vai ser muito benéfica para você. E assim, o que eu estava comentando, né, que o ponto principal, na verdade, de bloqueio é esse. Eu sinto que pode ser que tenha para você algumas questões também de vida amorosa, de vida sexual, ou alguma coisa que pode ser que esteja um pouco desajustada, se for esse o caso para você. Então aqui sim a reversão kármica pode ser muito necessária, mas para quem não tá com problema amoroso, para quem não tá, por exemplo, com questões de relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, alguma coisa assim, para quem não tá nessa relação, e para quem tá de boa, por exemplo, com a solteirice, ou então para quem até tá buscando alguém, mas tá de boa, então aqui é simplesmente você colocar uma intenção de a sua vida amorosa se abrir, ou seja, os caminhos se abrirem e para que a coisa aconteça o que for o melhor para você. Porque eu sinto aqui que tem um desejo nessa questão amorosa. Então isso pode significar uma integração melhor da relação amorosa para quem já tem, ou então isso pode significar já a chegada de alguém para quem estava procurando, para quem estava manifestando, para quem fez lista de alma gêmea e coisas assim. Olha, muito interessante. E se você nunca fez, por exemplo, uma lista de alma gêmea e você está buscando alguém, então faça. Se você não sabe do que eu estou falando, então procure, pesquise, porque, enfim, se você não se movimentar também, não adianta simplesmente parar e ficar ali numa energia passiva esperando que tudo aconteça por você, tá? Então, a dica aqui, eu já inclusive comentei, né?
é você se movimentar. Eu sinto que você precisa se movimentar, que você precisa continuar fazendo coisas na sua rotina. É interessante você ter umas novidades, é interessante você sair da rotina de vez em quando também. Então, tudo vai depender mesmo do que você tem à sua disposição, de como que tá o seu tempo, porque eu sinto aqui também que tem alguns aspectos da sua rotina que ainda não estão tão bem organizados assim. Então, o que ainda você sente que tá faltando, o que ainda tem de ponta solta na sua rotina, na sua energia, no seu trabalho e tudo mais, esse é um bom momento para você terminar de ajustar essas coisas. Eu sinto que os ajustes não são muitos, eu sinto que são coisas pequenas que ainda faltam para você resolver, mas o que você conseguir fazer e o que você puder se dedicar para fazer, principalmente como eu comentei, magia, principalmente, é uma coisa que vai ser muito interessante para você. Fazer um ritual, seja, enfim, comigo ou fazendo por conta própria, usando a sua intuição, mas a questão é a intenção. A intenção que você vai colocar é de ajuste, basicamente. É de limpeza daquilo que você ainda sentir que está precisando de limpeza na sua vida e ajustar o que ainda estiver precisando para a sua energia ficar mais centrada e para você poder ficar em paz. Eu sinto que o principal, e eu deixei o principal por último, justamente porque é o fechamento aqui com chave de ouro da sua energia, que é a paz interior e a plenitude. Essas são duas energias que estão aparecendo aqui com muita intensidade no seu campo do eu interior e da espiritualidade relacionada principalmente ao seu nível mais profundo assim de alma, ao nível emocional e também ao nível até de você ficar em paz com todas as suas relações. Então as relações familiares, o campo sistêmico como um todo, então todas as questões, por exemplo, de fidelidades inconscientes com ancestrais e tudo mais, eu sinto que tá tudo vindo aqui para uma pureza, para uma cura e para uma libertação mesmo. Então, como esse é o tema assim principal da leitura, mas que eu deixei pro final justamente porque nem precisava elaborar muita coisa com relação a isso, então a dica final para você, de intenção para ritual, é que você destrave de uma vez por todas a sua paz interior e a sua plenitude. Porque isso aqui é a chave principal que vai fazer todo o resto acontecer. Porque o otimismo que você está precisando para o futuro, você tendo plenitude e paz interior, você consegue. O financeiro que está abrindo, que vai melhorar tudo mais, você tendo paz interior, você consegue. A lista de manifestação, não sei o que, com paz interior, você consegue. Ah, e o seu amor próprio, o seu empoderamento, não sei o que, com paz interior, você consegue. Ah, e a mudança na rotina, a vida amorosa, não sei o que, os caos, gritaria, confusão que está acontecendo com o amigo, não sei o que, a paz interior resolve tudo. Tá? Então, centra bem a sua energia, coloca essa é a intenção principal para você colocar. E, se você achar necessário, faz a reversão kármica. Se você achar necessário, se você quiser fazer uma manutenção energética, entre em contato comigo, meu contato tá aqui embaixo para você saber das magias, para você saber dos trabalhos coletivos, porque tem muita coisa que o universo coloca sempre à nossa disposição para a nossa vida poder melhorar. E aqui eu sinto que a sua vida já tá assim, preparadíssima para você poder brilhar muito. Então, aceite esse brilho, aceite essa bênção, aceite a prosperidade, porque você merece. E essa foi, então, a leitura de quem escolheu o dragão. E vamos ver um conselho final do oráculo aqui para um ritual, se ainda for necessário, ou então alguma confirmação, ou alguma mensagem extra, que estiver à nossa disposição, para quem ficou aqui comigo até o final, para você que ainda está assistindo esse momento. E vamos ver aqui qual é a energia. Já peguei a carta. Olha só, a carta da beleza. Eu achei muito interessante que saiu essa carta, porque eu senti, na verdade, ao longo de todo esse vídeo, desde a interpretação astrológica até as duas leituras de cristais, independente do que foi dito, o que eu senti é muito essa energia de um florescimento. Eu senti muito essa energia de muitas coisas que foram muito difíceis, ficando para trás, para que agora comece uma nova fase de mais leveza. Então, aqui, na verdade, não tem muita dica de ritual, não tem nada muito específico, nada muito, sabe, extravagante que você precise fazer. Aqui eu sinto que você precisa se conectar com a simplicidade da vida e que você deve trabalhar o seu olhar para a beleza das coisas, enxergar o positivo, ter expectativa positiva com relação à vida. Porque você, olhando para a vida com essa perspectiva, tudo fica melhor, tudo fica mais brilhante, e você pode ter certeza que quando você olha para o melhor, você atrai ainda mais coisas boas, você atrai cada vez mais do melhor. Então, você pode, inclusive, colocar isso como intenção no seu próximo ritual, é uma
possibilidade, mas aqui eu sinto que é muito mais um comportamento que precisa ser ativado, que precisa ser ancorado. Então você pode usar a movimentação de energia, magia e tudo mais para ajudar você a ter esse olhar e essa expectativa positiva com relação à vida, com relação às coisas, mas o que eu sinto aqui é mesmo isso, que é um processo que pode ser ajudado pela magia, mas que a magia não é o ponto central disso daqui. Aqui eu sinto que é muito mais uma transformação de consciência. E eu sinto principalmente que é isso porque as últimas energias vinham muito com aquela perspectiva de nós sermos como se fosse uma semente que estava presa dentro do casulo, ali, né, dentro do invólucro da semente. E quando a semente desabrocha, ela ainda precisa atravessar uma camada fina de terra para conseguir chegar na luz, para conseguir respirar, para conseguir enxergar o brilho. E é isso, é esse que é o processo. Agora é o desabrochar da semente, já começando a se tornar uma flor. Então é um processo muito bonito e eu espero que você consiga viver esse processo da melhor maneira para que você desabroche, para que a sua flor possa fazer parte dessa beleza que é o jardim da vida aqui no nosso planeta Terra. Então esse foi o conselho, a leitura e tudo que nós tivemos à disposição, que a espiritualidade colocou aqui para nós nesse momento, e eu espero que tenha feito sentido para você, espero que você tenha gostado. Se você gostou, interage aqui comigo, comenta, faz alguma coisa para eu saber que você está gostando disso tudo, porque eu tenho trazido toda a minha energia aqui com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, e eu só espero mesmo de todo o meu coração que você esteja conseguindo sentir tudo isso e receber toda essa energia, porque realmente, assim, é uma conexão espiritual maravilhosa que eu sinto aqui, e eu só realmente desejo que você também possa sentir isso, porque tudo que eu sinto de bom, eu procuro expandir para que outras pessoas possam sentir isso também, então espero que essa energia esteja sendo bem recebida por você, e eu te agradeço de todo o meu coração por você ter ficado aqui comigo, por você ter assistido esse vídeo aqui comigo até o final, por você ter se permitido estabelecer essa conexão comigo, com essa egrégora e com essas entidades espirituais tão maravilhosas. Gratidão mesmo de todo o meu coração, e um beijo no seu coração.